O desafio de uma cidade, Luanda, cidade que respira pressa e transformação. Após a independência, a capital angolana tornou-se o epicentro de oportunidades, atraindo milhares de pessoas vindas das províncias em busca de trabalho, educação e melhores condições de vida. O resultado foi um crescimento urbano acelerado, muitas vezes desordenado, que transformou bairros simples em grandes centros populacionais. Prédios ergueram-se lado a lado como museques, avenidas largas dividiram espaço com ruas estreitas e congestionadas. O comércio informal floresceu nas esquinas, enquanto grandes empresas multinacionais instalaram-se nos centros modernos. Luanda passou a ser uma cidade de contrastes, luxo e precariedade convivendo no mesmo espaço. A explosão demográfica trouxe desafios e oportunidades. De um lado, a pressão sobre habitação, transporte e serviços básicos, do outro, a vitalidade de uma população jovem e empreendedora que reinventou a economia urbana. O crescimento de Luanda não foi apenas físico, foi também cultural, social e econômico, tornando-a um mosaico de histórias e resistências. É neste cenário que nasce a Elizal. Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda, uma empresa pública criada em 1991 e tutelada pelo Governo Provincial de Luanda. O seu papel central é garantir a recolha de lixo, limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos na capital. Antes da criação da Elizal, os serviços de limpeza urbana de Luanda eram executados diretamente pelos órgãos da administração local. Durante o período colonial, eram responsabilidade dos serviços municipais da Câmara Municipal de Luanda, que tratavam da recolha do lixo e da limpeza das vias públicas como Luanda, Benguela, Ombo, Lubito e demais províncias. Estes serviços tinham como principal objetivo garantir condições sanitárias mínimas nas áreas ocupadas pela população europeia, deixando grande parte da população africana, sobretudo nos museques, sem acesso a sistemas adequados de saneamento. Com a independência em 1975, o Estado angolano assumiu o controlo integral dos serviços de saneamento, num contexto marcado por fortes desafios estruturais e pela prolongada guerra civil. Esta fase caracterizou-se por uma gestão centralizada, com recursos limitados e baixa capacidade operacional, o que contribuiu para a degradação progressiva dos sistemas de recolha de resíduos e limpeza urbana, especialmente nas áreas de rápido crescimento populacional. A partir da década de 1990, com a transição para uma economia de mercado, iniciou-se a abertura do setor à participação privada. Este processo ganhou maior expressão após o fim da guerra em 2002, com a criação e consolidação de empresas especializadas, como a Elizal, bem como a entrada de operadores privados que passaram a atuar em regime de concessão e parceria com o Estado, particularmente sob coordenação do Governo Provincial de Luanda. Em 1991, foi criada uma entidade especializada, a Elizal. Atualmente, o setor de saneamento em Angola apresenta um modelo híbrido, combinando gestão pública e privada, com avanços visíveis na modernização dos serviços. No entanto, persistem desafios significativos, como a cobertura desigual, a insuficiência de infraestruturas adequadas e a necessidade de integração de práticas sustentáveis, como a reciclagem e a economia circular. Assim, compreender a história das empresas e dos sistemas de saneamento básico em Angola permite não apenas analisar a evolução urbana do país, mas também identificar os desafios e oportunidades para a construção de cidades mais limpas, saudáveis e sustentáveis. Curiosidades: você sabia antes de existir a Elizal já existiu uma empresa de nome, Urbana 2000? Em 2004, por força do Decreto número 55/4 de 17 de agosto, foi formada em Elizal, empresa pública. Traduzindo a própria metamorfose de Luanda. A Urbana 2000 já existia e recebeu do Governo Provincial de Luanda um contrato de 3 anos para gerir a Elizal. A empresa herdou os meios e a operação da Elizal, tornando-se a principal responsável pela limpeza da cidade. 1997 a 2013 e 2004 a Urbana 2000 manteve a gestão da Elizal. Em 2004, com a criação da Elizal EP, esse modelo foi substituído. Origem do projeto. O projeto nasceu da preocupação do Governo Provincial de Luanda com os riscos crescentes à saúde nas zonas periurbanas. Inicialmente, a intenção era que a gestão fosse feita como uma subunidade ligada diretamente à empresa de limpeza e saneamento de Luanda, de forma a garantir maior organização e resposta às necessidades da capital. Curiosidade: antes da Elizal passar a utilizar o aterro sanitário dos Molevos, já havia sido usado o aterro do Golfo 2 como destino dos resíduos sólidos da cidade. Essa transição marcou uma etapa importante na evolução da gestão de lixo em Luanda, mostrando como o sistema foi se adaptando às necessidades crescentes da capital. Desafio logístico: a missão da Elizal vai muito além de recolher lixo. A empresa precisa de gerir diariamente uma cadeia logística que envolve milhares de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Que envolve remoção de lixeiras acumuladas, passivos, varredura manual e mecânica, limpeza de praias, capina e poda, lavagem de ruas, limpeza de feiras e eventos.
Gestão da frota. A operação depende de caminhões compactadores, caminhões basculantes, viaturas de apoio, máquinas pesadas, oficinas de manutenção, abastecimento constante de combustível. Sempre que um número significativo de viaturas avaria, a capacidade de recolha diminui rapidamente. Isso significa que um caminhão de lixo pode gastar muito mais tempo para concluir uma rota, reduzindo o número de viagens que consegue realizar durante o dia. Caso contrário, o serviço começa a ficar sobrecarregado. Mesmo com os seus problemas de gestão, a Elizal não gera apenas lixo, gera uma das maiores operações logísticas de Angola. Todos os dias é necessário coordenar pessoas, viaturas, combustível, equipamentos, rotas e milhares de toneladas de resíduos para manter Luanda funcional. Quando uma única peça desta cadeia falha, os efeitos tornam-se rapidamente visíveis nas ruas da cidade. Observação: o objetivo deste vídeo é exclusivamente educativo e informativo. Nosso foco aqui é entender a engrenagem empresarial e os factos, para que possamos refletir sobre o futuro da nossa cidade. Um desafio para refletirmos. Deixamos uma pergunta no ar: será que, no futuro, a recolha de resíduos em Luanda poderá evoluir para um modelo em que os materiais recicláveis sejam separados antes de seguirem para o aterro sanitário? Embora que exista pequenas iniciativas na separação de garrafas de plástico e alumínio e outros elementos. As pequenas iniciativas de cooperativas ou empresas que fazem esse trabalho em Luanda de separação de lixo, conectando a Elizal ao ecossistema de microempreendedores. Mas mesmo assim, sob essas iniciativas, todos os dias, milhares de toneladas de resíduos são recolhidas. Entre elas existem garrafas de plástico, vidro, papel, cartão, alumínio, metais e outros materiais que, em muitos países, voltam a ser utilizados pela indústria como matéria-prima. Quando esses materiais seguem diretamente para o aterro sanitário, perde-se uma oportunidade. Perde-se valor económico, desperdiçam-se recursos que poderiam regressar ao ciclo produtivo e aumenta-se a quantidade de resíduos depositados no aterro, reduzindo a sua vida útil. É aqui que entra o conceito de economia circular. Em vez de produzir, consumir e descartar, a economia circular procura manter os materiais em circulação durante o maior tempo possível, transformando resíduos em novos produtos e reduzindo a necessidade de extrair novas matérias-primas. Naturalmente, esta não é uma responsabilidade exclusiva da Elizal. A economia circular depende da colaboração entre o Estado, as empresas, a indústria, os municípios e também dos cidadãos. Mas, sendo a Elizal uma das principais entidades responsáveis pela gestão dos resíduos urbanos em Luanda, é legítimo imaginar que poderá desempenhar um papel cada vez mais importante neste processo, à medida que o país desenvolva novas infraestruturas e políticas para a reciclagem. Fica então o nosso desafio, em tom de reflexão: e se, um dia, cada caminhão que saísse para recolher resíduos também ajudasse a preservar matérias-primas valiosas para a indústria nacional, talvez algumas das montanhas de lixo que hoje vemos escondam, na verdade, uma pequena mina de ouro. Quem sabe, talvez o lixo de hoje seja uma das matérias-primas mais importantes da economia de amanhã. A Elizal desempenha uma missão que muitas vezes passa despercebida, mas que é essencial para o funcionamento da cidade. Sempre que as ruas estão limpas, os resíduos são recolhidos e a saúde pública é protegida, existe o trabalho diário de centenas de profissionais que contribuem para esse resultado. Como qualquer grande empresa pública, enfrenta desafios operacionais, logísticos e financeiros. Mas também enfrenta uma oportunidade: continuar a evoluir, incorporar novas tecnologias, fortalecer a economia circular e contribuir para uma gestão de resíduos cada vez mais eficiente e sustentável. O futuro da gestão dos resíduos não depende apenas de uma instituição. Quando todos fazem a sua parte, as cidades tornam-se mais limpas, os recursos são melhor aproveitados e o ambiente agradece. Da nossa parte, deixamos uma mensagem de reconhecimento a todos os profissionais que trabalham diariamente na limpeza urbana, muitas vezes em condições exigentes e longe dos holofotes. O seu trabalho é fundamental para a qualidade de vida de milhões de pessoas. Que a história da Elizal continue a ser marcada pela inovação, pela eficiência e pelo compromisso com um futuro mais limpo para Luanda. Porque uma cidade mais limpa não é apenas um sinal de organização, é também um reflexo do desenvolvimento e do respeito pelo bem comum. Chegamos ao fim. Agradecemos profundamente por nos acompanhar até o final deste vídeo. Acompanhe outros vídeos em nosso canal com conteúdos diversificados. Estamos contigo, estamos juntos, valoriza o que é nosso, fortalece o que é possível.